radiestesia, a radiestesia à distância. Como é esse processo na verdade? Que mistério nós temos em pegar, a radiestesia pegar dados de uma pessoa que esteja à distância? Veja bem que isso é bem diferente de uma psicometria, onde a gente tem um objeto na mão e vai ler as impressões do objeto. A gente aqui tem um documento, vamos dizer assim, presencial. E falar em presencial, no caso também, quando o cliente está presente, fica claro, notório, de conseguir fazer uma pesquisa de saúde, de prosperidade, de feitiçaria, enfim, do que o cliente veio buscar, porque ele está presente. A energia está aqui do ladinho, praticamente. E quando é uma consulta à distância? Essa distância pode ser vizinho do lado, pode ser um bairro, pode ser um município, pode ser um estado, pode ser até outro país. Não é interessante isso? Como é que a radiestesia consegue captar uma energia que está longe, que não está presente? E aquela história também que precisa do testemunho, seja uma foto, um fio de cabelo, uma pulseira, alguma coisa do que se vai pesquisar em relação àquela pessoa, isso pode ser também dispensado. O mais importante fazer uma telestesia à distância é você pegar o nome completo de batismo, não de casado, né? A data real de nascimento, porque a real, porque tem pais que a criança nasce num dia e resiste no outro, chega no cartório, faz confusão, aí bota a data errada, né? Às vezes o próprio cara lá do cartório entende 6 com 23, também é uma data errada, enfim, né? O ideal é essa data correta. E o mais importante de tudo, o endereço completo atual. Isso para mim está sendo bastante. Eu só acrescento pedir uma foto, porque eu costumo de olhar para a pessoa, mesmo para a foto, e fazer uma análise da expressão, né, facial dela no momento da foto. Ali é um complemento da pesquisa em saber como é que está o estado emocional, psicológico, qual é o recado que ela está transmitindo ali, e se possível ela me dá alguma coisa escrita ou digitada, alguns dados digitados que eu estou captando, ou a radiestesia está captando esta energia. E um detalhe, se a pessoa, o cliente está aberto, dando de coração esses dados solicitados, facilita essa energia. Não é uma energia de bloqueio, como por exemplo, tem pessoas que para testar o radiestesista, ou simplesmente de brincadeira porque não tem nada para fazer, ele dá um nome errado. Para testar o radiestesista, né, ele dá um nome errado, ele dá um endereço errado, ele dá uma data de nascimento errado, alguma coisa ele dá errado, ou de propósito, ou às vezes sem querer. E existe nessa brincadeira também a situação que ele pode dar tudo certo, mas a radiestesia vai lá e diz que ele não nasceu naquela data. Não que ele saiba, por outros motivos, né? De repente, ele não sabe que o pai registrou numa outra data. Casos piores é quando a pessoa é adotada, sem saber, né? Foi raptada, né? E então, eu pelo menos costumo, antes, quando a pessoa me dá esses dados, eu costumo, antes de começar a pesquisa, certificar que aqueles dados realmente são quentes, são legais, estão certos, para saber, né? Já que ele está me testando, eu vou testar o cidadão também, do outro lado.
Correto? É justo, né? E também nisso, né? A radiestesia vai me dizer se tem alguma coisa errada ali. Já é um começo. Mas aonde que eu quero chegar é nessa... Como isso realmente se processa. É curioso isso, eu tenho 40 anos de radiestesia e para mim sempre aparece uma coisa nova e essa questão de radiestesia à distância é incrível porque uma vez teve uma pessoa lá do sul, né, do país, e um dos problemas que ela tinha, eu vim saber que ela simplesmente tinha uma casa onde passava corrente de alta tensão. Ali, torre de alta tensão da cidade. Como é que eu vou saber se eu não conheço a pessoa, nunca fui no local, nunca fui na casa dela, e a radiestesia me apontou que ela mora numa casa onde tem essa tensão elétrica? Eu vou falar de 3 coisas aqui a respeito disso. Agora veja bem, isto é uma experiência pessoal. As minhas conclusões, o meu entendimento, eu vou passar aqui e agora. Isso não quer dizer que é padrão, não quer dizer que está rotulado, quer dizer o quê? Que outros radiestesistas façam isso e tenha a concepção dele, o entendimento dele, a explicação dele. Tá? Seria bom, no caso, se for interessante o que eu vou falar aqui, se você aceitar, ótimo, tudo bem, mas mesmo assim, eu te aconselho você continuar pesquisando para fazer um apanhado, porque o que acontece comigo, como eu falei, é diferente do colega, e pode ser diferente de você, o que vai outra pesquisar. Quanto mais informação ele tiver, vai ser melhor para ele, porque para ele pode acontecer alguma coisa diferente. Eu só vou falar o que aconteceu comigo, que não vai fugir muito do que se ocorre. A não ser que entre uma questão de religião, ou o cara tem uma religião X, ele aceite o que eu vou falar aqui, ou ele não aceite, ou o colega seja, que está trabalhando com a radiestesia em pesquisa distante, ele seja ateu, não vai aceitar o que eu vou dizer aqui, pelo menos o que acontece comigo. Aí, acontecendo comigo, realmente, eu tenho que fazer esse relato, dar esse testemunho, porque quanto mais apanhado a pessoa tiver, pode estar acontecendo com ela um A, um B, um C, ou o alfabeto todo, e para ela vai ser bom, né? Pode ser que para um seja a minha linha, pode ser a minha linha mais a linha de alguém, mas o mistério que eu vou esclarecer aqui, o que muito acontece, acredito que muita gente também se pergunta, mesmo o cliente do outro lado lá, como é que o cara sabe isso? Como é que ele descobriu isso? Como é que ele viu isso? Não, tem gente que não acredita não, esse cara, alguém deu a dica para ele, né? No caso lá da menina que mora na torre de energia que alimenta a cidade, que faz mal, um mal muito grande. Aí eu cheguei para ela, para fechar seu quadro aí, para você resolver seu problema de saúde, você vai ter que se mudar. Mas aí, não aceita porque esse problema de A, de B, de família, então, vai se cuidar, né, filho? Até, não sei, porque já está doente e muito doente. Então, se ela preferir a doença e a morte, eu já fiz a minha parte, dei a solução. Então, o que cabe aqui é o seguinte: como isso se processa? Então, o homem da historinha vai contar mais uma historinha para você, baseando em meu ocorrido. Sabendo que a radiestesia, ela capta um campo magnético, seja ele um véu d'água, né? O magnetismo da água que está embaixo da terra emite um campo magnético. E o pêndulo ou a varinha vai captar esse magnetismo. Poxa, mas isso eu estou em cima do bicho, correto?
Poxa, mas eu estou longe do cliente que está querendo essa informação. Eu estou longe, eu não tenho nada perto dele concreto. Eu só tenho endereço e nome. Eu até hoje, eu só chego a uma conclusão. Dentro da pesquisa que está se fazendo, ou começa a fazer, né? Os mestres do raio do Reiki, os amigos da medicina espiritual, ou o anjo da guarda do rastesista com o anjo da guarda desse paciente, desse cliente que está querendo essa informação, vai haver um encontro, onde haverá uma visita na casa, no endereço que ele deu. Por isso que é importante e sério dar o endereço. Vai ser feita uma visita, vamos dizer assim, espiritual, radiestésica, na casa desse cliente, onde essa energia, né, ou essas entidades vão chegar lá e vão analisar o problema do cliente, porque está tudo lá anotado, registrado, a princípio, na aura dele, ou no perispírito dele, ou na fichinha do DNA espiritual dele, ou propriamente, como disse, num fichário do arquivo espiritual da vida pregressa dele, ou mesmo chegando lá, a entidade, né, já sabe, né, chega lá, o cidadão aqui é farrista, bebe demais, fuma demais, trabalha pouco, é só farra, é só bagunça, se alimenta direito, ele está com esse problema X por causa dessa vida de boêmio que ele leva. Aí traz. Outra pessoa chega e diz, não, essa aqui tem um problema de karma de vida passada, então tem que passar por isso. Karma de vida passada. Está dito. Né? Essa aqui sofreu, né, uma feitiçaria de uma pessoa do trabalho, ou da vizinha, ou do amante do marido dela, ou da namorado, fez uma gracinha, um amigo do trabalho fez um feitiço, por isso que ela está assim, assado, frito, cozido. Essa informação, quer dizer, uma energia X foi naquele endereço, ela passou, fez a vistoria da pessoa e mais um pouquinho, né? Deu uma olhadinha na casa para saber se tem algum, né, o espírito obsessor ali perturbando, tem alguma presença oculta ali perturbando aquela pessoa, ou às vezes é um parente que desencarnou, querido, e está ali para ajudar, mas está atrapalhando, está sugando a energia daquela pessoa sem querer, por não saber, né? Outros, por exemplo, desencarnam com câncer no pulmão porque fumou muito, e aí, evidentemente, quando a pessoa desencarna, ela não perde esse vício todo, ainda fica com aquela vontade de fumar, né? E vai procurar alguém que fuma para, através daquele fluido do fumo, da fumaça, do ato de fumar, do encarnado, se alimente daquilo, né? Relaxe com aquilo, alimente aquilo. Então, só o fato da pessoa se aproximar, o espírito se aproximar, ela está puxando aquela energia, está sugando aquela energia. E às vezes ela não sabe, às vezes o espírito vai se tocar, como por exemplo, o espírito pode perceber que tem aquela necessidade de fumar e é aliviada daquela necessidade quando chegar perto de um fumante. Ela se tocou, opa, peraí, isso está acontecendo isso? Ela até procura ajuda e vai procurar, por exemplo, uma ajuda numa amiga que ela sabe que trabalha no centro espírita e através dela ela vai ter essa ajuda para dar uma orientação para ela, para sair dessa angústia, né? Para seguir o caminho dela, que ela está perdida e sabe que está fazendo mal quando se aproxima de uma pessoa, né? E ela sabe que esse mal é tão grande porque essa colega que é espírita, que ela pode conduzir essa irmã, né, para fazer esse trabalho de desobsessão ou de esclarecimento no centro espírita, para os irmãos do espirituais do centro espírita conduzir essa pessoa desencarnada
a um plano que é, né, de acordo com a vibração dela, ou que precisa de algum tratamento, o que for, vai ser encaminhado. Mas o ruim é que ela percebeu que com essa aproximação, essa colega dela, que trabalha no centro espírita, é ex-fumante. E quando ela chegou perto para pedir ajuda, a menina começou a sentir vontade de fumar, não sabia por quê. Olha só como é que essas coisas são complicadas. Eu estou contando isso porque, né, porque quando morre, desencarna, você não vira santo. Você não perde da noite para o dia os seus costumes, os seus hábitos, né, os seus vícios. Então, e mesmo que seja uma pessoa zero à esquerda, que não bebia, não fumava, né, um pai, uma mãe que está se aproximando ali do filho, que vê que está preocupado, quer dizer que está vivo, não sei o quê, ele, na verdade, ele pode estar sugando uma energia vital, natural, e a pessoa começa a ficar fraca, cansada, sempre cansada, abrir muita boca, ficar triste demais, até deprimida demais, etc. Certo? Porque o espírito desencarnado, às vezes, quer avisar que está vivo, quer ajudar que aquela pessoa está com aquele processo de luto ainda não superou, para ela se animar que ele está vivo do outro lado da vida, e acaba prejudicando. É um processo complicado, né? Como diz o ditado, é cada macaco no seu galho. Desencarnou, vai para o plano, não pode ter apego, vai cuidar da nova vida, vai se preparar, vai estudar, vem acompanhado com permissão de espíritos iluminados para fazer essa visita. Claro, tem que matar a saudade da casa, matar a saudade das famílias, dos filhos, mas vem acompanhado porque ele está ali amparado. Agora, por conta própria, é perigoso para esse espírito. Então, dentro do que eu estou falando, para não fugir desse tema, porque o assunto é muito interessante e percebe-se que uma coisa é puxando a outra. É visto essa energia da rastresia, é visto isso também dentro da casa da pessoa, se também tem esse problema de obsessão simples, né? Não vamos falar da mais complexa ou possessão, vamos falar da simples, que é popularmente chamada de encosto, né? E aqueles irmãos que estão escondidos dentro da casa da pessoa. Esses que ficam escondidos, né? Que não podem ser localizados para continuar fazendo os trabalhos que ele tem que fazer de prejudicar aquela pessoa e perturbar aquela pessoa, estragar a vida daquela pessoa, ele não pode ser localizado, eles ficam escondidos, né? Então, esses também tem que ser localizados. Esses que ficam escondidos são justamente espíritos escravos de uma magia negra, que são pagos ou são escravos para fazer mal para aquela pessoa, né? Mas ele, através da visita da rastresia, né, é localizado onde está escondido, atrás da porta, debaixo da cama, atrás do armário, dentro do armário, né? Muito bem. Então, isto é importante. A explicação até agora, espiritualmente falando, da ciência espírita, da rastresia, seria este momento onde a rastresia vai naquele endereço, faz essa visita e aponta todos os problemas, tanto físico e espiritual, né, desse cidadão, como às vezes vai além, como eu estou falando, às vezes dá uma ponte em algum problema na casa, né? Que tipo de problema é esse que está acontecendo lá? Vai que o cara construiu uma casa onde aquele terreno era de um hospício, era de uma prisão, era de um cemitério, ou alguém cometeu um assassinato lá dentro, ou aquela casa viviam familiares briguentos, né, e perturbados, enfim. Aí já começa a saber o que se fazia ali, ó, se mude, vende, bota um gráfico, né? Isso é ideal, porque não adianta tratar, né, o exterior se não tratar o interior. O interno tem que ser trabalhado para o externo funcionar. É a mesma coisa, o cara chega, corta a árvore, mas não tira a raiz, ela vai nascer de novo. Até entendido. Agora, acredite se quiser, porque esta
e eu estou dizendo isso, confessando isso, esclarecendo isso, que acredito que seja dúvida de muita gente, não tem essas informações muito que eu pesquisei na internet, então eu achei aqui que ia dar essa ajuda, né? Então, isso é importante. Então, cientificamente, do lado espiritual da radiestesia, existe essa possibilidade de acontecer essa visita à distância, espiritualmente, na casa desse cliente. E o que dá o de acordo, o que confere, o que realmente torna autêntico, é que o cliente do outro lado de lá, cada um faz um comentário X, do tipo que, poxa, cara, você fez que hora essa radiestesia? Porque tem gente que combina, né? Até para estar em sintonia, mas aí complica um pouco, porque às vezes um tem horário, outro não tem, a pessoa fica esperando, às vezes acontece alguma coisa atrás, então não é muito bom esse tipo de compromisso, não. Mas a pessoa comenta, poxa, que hora você fez? Porque essa hora que você fez, eu senti como tivesse alguém aqui dentro de casa. Eu senti uma paz muito grande, né? Eu senti alguém me acalmando, eu comecei a me sentir melhor, aquela dor que eu tinha começou a diminuir, não, os barulhos que eu escutava aqui dentro de casa, o local dentro de casa que era frio, começou a diminuir, parou, né? Eles dão esse relato. Poxa, se a pessoa está do lado de lá e confirma, só resta esta explicação. Agora, veja bem, não é você que está interessado numa consulta à distância, ou não tem um radiestesia na sua cidade para fazer essa consulta presencial, descobriu pela internet alguém longe de você, em outro estado, não vai ficar com medo, ai meu Deus, o cara falou que vai receber uma visita espiritual, que tipo de espírito vem aqui? Bom, espírito mau é que não é. Mas mesmo que seja bom, tem pessoa que tem medo, tem pessoa, né, que fica meio ressabiada com esse tipo de coisa. Mas não dá para omitir certas coisas, porque às vezes é bom a pessoa ter todo o conhecimento do que vai acontecer. Eu não posso dizer que vai acontecer isso, é X, está rotulado. Não, eu não sei qual vai ser o tipo de atendimento, né, o que vai se processar com aquela pessoa, porque não é padrão. Às vezes a pessoa percebe, às vezes a pessoa não percebe, às vezes não acontece nada. Às vezes a informação, justamente o que os visitantes sabem que aquela pessoa é melindrosa, ou é medrosa, ou é cheio de mimimi, não vai chegar nem perto. Só chegar lá na porta da casa dela já é o suficiente para isso, porque é tudo transmissão de pensamento. Somos uma antena. Nós pensamos bem, atraímos bem. Pensamos mal, atraímos mal. O que você fala, você repete, você atrai. Se você fala muito de doente, é hipocondríaco, então, é claro que você só vai ter doença. Mas se você é uma pessoa positiva, alegre, positiva, nem doente fica. E não vai precisar nem de um radiestesia, um radiestesista para fazer esse tipo de pesquisa. Né? É difícil uma pessoa alegre, positiva, ter algum problema. Não é? Não é verdade? Eu espero que essa explicação da parte da ciência espiritual da radiestesia seja interessante para você e boa. Agora eu vou falar da parte técnica dessa questão de radiestesia à distância. Ok? Vamos lá? Então, nós temos numa consulta de radiestesia, tanto presencial como à distância, vários tipos de gráfico de acordo com o que o radiestesista vai achar que é preciso, se faz necessário, como também de acordo com a necessidade do cliente, do problema do cliente. Então, cada um tem uma maneira de trabalhar.
no caso onde existe vários gráficos, cada um na sua função, e possa ser juntado e tomando uma outra proporção e nome chamado mesa radiônica, onde vai se trabalhar tudo isso aí. Como também outro gráfico pode ser criado já com perguntas diretas do que possa estar acontecendo com essa pessoa, tanto a parte orgânica, como física, como espiritual. Pode saber como é que está a questão de sangue dele, como é que está a sua glicose, o seu colesterol, a sua urina, suas fezes, que tipo de bactéria, como é que está o funcionamento desses órgãos, o que está atrapalhando a vida desse cliente, que tipo de doença ele tem, uma doença congênita, uma doença hereditária, uma doença espiritual, kármica. Possa se fazer perguntas diretas, usando o gráfico somente para potencializar ou como remédio, vamos dizer assim. Por exemplo, nós temos aqui o gráfico SOS da dor. O cliente tiver com muita dor, se trabalha esse gráfico. Se o cliente estiver com um problema espiritual, obsessor, feitiçaria, usa-se o gráfico do arcanjo Miguel. Se o cliente estiver desequilibrado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, usa o gráfico do equilíbrio. Se o cliente estiver com algum problema de prosperidade, já trabalha o gráfico da prosperidade física. Se ele tiver com a imunidade baixa, alguma fraqueza, se trabalha o gráfico da alta vitalidade. Se o cliente estiver, com um problema de precisa energia solar ou luz na vida dele, clareando o caminho dele, possa se trabalhar no losango solar. E os outros, como o decágono triplo ou duplo, ou simples, cada um na sua função de limpeza. Limpar o testemunho, limpar alguma coisa. E por último, nós temos o desempregador. Mais para frente, alguns costumam usar a régua do gráfico ou a régua da mesa para vários motivos. Usam para medir o tempo, a quantidade se for o caso de remédio fitoterápico, o tempo da medicação e propriamente o gráfico de Boris, que é um outro assunto a ser abordado no próximo vídeo. Então aqui vamos falar, como a telestesia, a radiestesia à distância se opera. Então, porém, desse trabalho ser uma prática comum, mas é muito pouco divulgada. A experiência aplicada por vários anos em atendimento consiste em usar um pêndulo com gráficos. Este método é sem a necessidade de um testemunho, um objeto pessoal a ser pesquisado, uma foto, um cabelo, uma joia. Mas é importante, ao menos, o nome completo dessa pessoa de batismo,
Não serve o de casada, porque não está pesquisando o casal, a situação sentimental do casamento, e sim individualmente, né? Por isso a importância também do endereço, né? Muitos trabalham com uma foto como testemunho, mas neste caso possa-se trocar a foto pelos endereços e os dados pessoais. De certa, a sensação é de uma consulta presencial, com êxito testado e aprovado pelos que passam por ela. Tal aplicação é via psíquica, onde se emite e recebe ondas mentais cujas radiações são as mais variadas possíveis e já comprovadas pela medicina através do eletroencefalograma. Outra comprovação das ondas mentais são as emanações neuroenergéticas de nossas mentes que provocam a variada fenomenologia psicocinética, já largamente comprovada pela parapsicologia. O nosso sistema nervoso é sempre estimulado pela mais variada gama de radiações que estão perto de nós e pelos nervos aferentes são conduzidos aos cérebros. Esta onda geralmente passa despercebida, mas no momento em que a nossa mente se coloca em sintonia com elas, o nosso cérebro, através dos nervos aferentes, podem transferir essas captações ao pêndulo ou à varinha do que instrumento da radiestesia estiver pesquisando, imprimindo-lhes variados movimentos que transistorizam as mensagens do inconsciente para o nível consciente do receptor, no caso o radiestesista. É um encontro mental de inconsciente de um para o consciente de outro. Desta forma, podemos conhecer realidades que, de outro modo, seriam difíceis ou até impossíveis de serem conhecidas. Se todos os corpos emitem radiações, existem inúmeras radiações que se interligam, mas só captamos as que nos interessam. Por isso, quando vamos estudar alguém pela radiestesia, pedimos que o consulente envie o seu nome e data de nascimento para que este magnetismo seja transferido para o radiestesista, que vai captar pelo seu inconsciente, através dessas ondas, as radiações emitidas a serem assim decodificadas. E vai além de pedir nome e data de nascimento. Vai o endereço e fator RH que uns pedem. E se achar necessidade ou necessário, mais alguma coisa. Mas esse praticamente é o básico. No mundo da radiestesia, somos conhecedores de alguns dos mistérios que a mente pode acessar através de suas faculdades despertas e através dos dados do consulente se consegue plasmar a aparência do seu corpo físico.